Eu sou Ana Paula Souza, editora de cultura da Carta Capital, e quem está aqui é a Carla Camurati, que saiu do Espaço Petrobras de Cinema, para onde ela vai voltar, né? Para vir aqui à redação conversar com a gente. A Carla que está lançando um filme, Raízes do Sagrado Feminino. Nós fizemos duas pré-estreias. A primeira em 31, no dia 31 de março, que foram 4 salas lotadas, que foi bem legal. São pré-estreias com ingresso pago, porque eu estou dando a bilheteria, o primeiro dia de pré-estreia é para o Levante de Mulheres Vivas, que é um movimento muito importante, que o filme tem uma parceria. Então, a primeira pré-estreia, a verba da bilheteria foi para o Levante Mulheres Vivas, e nós tivemos 4 salas, foi lindo. Carla, um filme como esse, que é um filme pequeno, você até disse pra gente, acho que aqui em São Paulo ele vai ser lançado só no Espaço Petrobras, é um filme de um tema muito específico, né, que é o lugar da mulher na sociedade. Qual que é a estratégia de um filme como esse, assim, o que significam essas pré-estreias? Porque a gente tem essa questão do cinema brasileiro e seu público, então o documentário que às vezes tem um público pequeno no circuito, como que é a pré-estreia, não no sentido da pré-estreia, da noite da pré-estreia, mas o que acontece antes, quais são os caminhos que um filme como esse procura seguir para chegar ao público hoje, né, 2026? Na realidade, eu achei que a melhor coisa que eu tinha para fazer era fechar mesmo o lançamento. Então, eu não procurei nenhuma outra sala de cinema. Eu não liguei para nenhum outro exibidor, nem pedi sala nenhuma. Eu, na realidade, estou lançando apenas no Espaço Petrobras, na Rua Augusta, exatamente porque é um filme que precisa do boca a boca, ele não tem grandes verbas de lançamento, é um lançamento pequeno, e quem faz a propaganda do filme são as pessoas. Então, a estratégia que eu achei melhor que a gente fizesse era, primeira coisa, fazer pré-estreia paga. E como eu apoio o movimento Levante Mulheres Vivas, eu achei que era muito importante que essa pré-estreia fosse dedicada, a bilheteria dessa pré-estreia fosse dedicada a esse movimento Levante Mulheres Vivas, que foi um movimento espontâneo que aconteceu em São Paulo e que se espalhou pelo Brasil muito rapidamente, e que eu entrei em contato, e foi muito engraçado, porque o filme ficou pronto na semana que eu recebi o WhatsApp do Levante Mulheres Vivas. Então, isso para mim, sabe quando fala assim, isso é um sinal. Isso é eu demorei tantos anos para fazer esse filme, eu comecei em 2017. Então, é muita coincidência, né? Que na semana que você fala, ok, vi o filme projetado no cinema, eu falei, é isso, é esse o filme. Aí recebo um WhatsApp, encontro Levante Mulheres Vivas. Eu falei, tenho que ir nesse encontro. E aí essa pré-estreia do dia 31 foi dedicada ao Levante. Depois nós fizemos outra no dia 8, que também estava lotada. A estratégia, na realidade, é fechar bem o número de salas, porque como é um filme pequeno, que tem pouca verba de lançamento, não adianta eu espalhar ele muito, porque eu não vou ter boas sessões, eu não tenho dinheiro para muita mídia, para as pessoas, então é mais fácil fechar e a pessoa já sabe, né? Se ela quiser ver o filme, ela já sabe onde ele está. Ela não precisa olhar. Vão ter 2 sessões por dia, uma tarde e uma noite, no Espaço Petrobras, na Augusta, e ela vai arrumar um jeito de ver. Em outras cidades, A mesma vai ter no coisa. Rio e vai ter outras aí cidades? A gente vai fazer uma pré-estreia no Rio agora, dia 4, no Net Gávea, no Correspondente, e depois vamos entrar em cartaz também só no Net Gávea. Depois eu vou fazer Salvador e Belo Horizonte. A gente tem muito pedido já do Brasil, é engraçado, né? Quando você não tem dinheiro e você não tem como ir, todo mundo quer. Então, já tem gente pedindo no Rio Grande do Norte, já tem gente mandando direto, porque a gente está usando basicamente internet, né? Não tem mídia, não tem.
É a mídia do cinema e a internet. Então tem muita gente em Fortaleza, em Mato Grosso. Aí você fala, calma, gente, eu não sei quando é que eu chego aí, mas tudo der certo, vai chegar. Antes da gente começar a gravar, você estava falando da importância desse filme para você, né? O que te move a fazer cinema hoje, né? Nesse momento da sua vida, Carla? O que me move são assuntos que eu acho que são importantes para a sociedade. O meu trabalho é literalmente dedicado a isso. Então, eu trabalho com história, porque eu acho que, além de você divertir as pessoas, de ter saboroso, você aprende coisas que você não sabia. E eu tenho gostado muito de fazer documentários. O Raízes é o meu segundo. O meu primeiro foi o 8 Presidentes, um Juramento, que é um filme que conta o processo de redemocratização do Brasil, do movimento das diretas, até a posse do Lula na série, né? O filme acaba, porque eu fiz um filme, aí quando eu acabei de fazer o filme, a Globo pediu para fazer uma série. Aí eu produzi a série e ela foi exibida exatamente na semana do 8 de janeiro. Ela começou a ser exibida numa segunda-feira, são 5 capítulos, acabou na sexta, e no domingo teve o 8 de janeiro. Então, para mim, foi tão... Sabe, eu quero continuar, eu quero fazer 2 capítulos do governo Lula, porque eu acho que são importantes para fechar esse ciclo dos 8 presidentes, um juramento, para a gente ter isso, né, porque vai ser importante para todo mundo, sabe? Com essa coisa que a gente entrou agora de tudo ser mentira, né, das pessoas mentirem facilmente na internet o tempo inteiro, inventarem, e aí a IA faz coisas do além do aquém. É importante a gente solidificar determinados conteúdos que são verdadeiros e que foram criados em épocas que ainda não existia IA, que é o caso do 8 Presidentes. O material todo do filme é um material, como é que eu vou dizer, é primeiro registro do que aconteceu, entendeu? É que nem um livro muito antigo, só que é uma imagem muito antiga. Para mim, o que me move é exatamente isso. Quais são os assuntos hoje importantes que a gente vê dentro da sociedade que precisam ser tocados, que as pessoas precisam refletir? Porque se distrair, tudo bem, todo mundo se distrai hoje com o celular, você se distrai com o celular o tempo inteiro. Você joga, você entra, né, no Insta, no Face, no Nisso, no X, não é? Então, distração todo mundo tem, reflexão é que não tem. Não existe mais reflexão. Essa é que é a verdade, porque as pessoas são tão entupidas de informação que elas não conseguem sequer refletir sobre aquilo que elas estão vendo, que elas estão lendo. E eu tenho gostado de fazer filmes sobre isso. E no caso do Raízes, o que te moveu foi a questão... A questão do feminicídio. Muitos feminicídios. Eu comecei a sentir isso em 2000, logo depois que eu saí dos Jogos Olímpicos, porque eu fui diretora de cultura dos Jogos Olímpicos, então eu separava os conteúdos para serem usados, né? Quando acabou, que a gente acabou tudo de se produzir em 2017, eu já vinha durante o final de 2016, começando a ver que tinha um movimento tão violento contra as mulheres, tinha um feminicídio tão diário, sabe? E com características tão violentas. E eu falava com as pessoas, e as pessoas diziam assim, não, é internet, Carla, porque agora a gente consegue ver tudo, então não tem jeito. Antes já era igual, e eu não me convenci com isso. Eu falei, não, gente, não era igual. Não era, tudo bem, a internet faz a gente saber mais das coisas, com certeza, mas isso tem outra... Isso está de outra maneira, porque coincide também com uma série de correntes religiosas. E eu comecei a pensar, eu falei, eu acho que eu tenho que estudar um pouco religião, porque isso está acontecendo não só no Brasil, e está acontecendo, né, com várias religiões. De alguma maneira você tem uma coisa... E aí comecei a pesquisar. E aí a gente recebeu um prêmio de bilheteria do filme do Getúlio,
que eu tinha produzido e o João tinha dirigido, João Jardim. E eu falei, eu vou botar dinheiro desse prêmio no Raízes. Ah, foi um prêmio adicional de renda. Foi o prêmio adicional de renda. Eu falei, não, eu vou fazer esse filme. E aí comecei a pesquisa. Primeiro, pesquisa acadêmica, bem grande, muita coisa para ler. Para que você possa fazer síntese, você tem que ter muito conhecimento, senão você não consegue, né? Eu ia te perguntar como que você viabiliza os seus filmes. Então, o primeiro dinheiro do Raízes, por exemplo, foi um prêmio, que chama prêmio adicional de renda, que é um mecanismo que você quando usa o filme vai parte muito da bilheteria, bem. né? A produtora recebe uma partezinha de volta, né? Olha só. E que mais? E foi esse o primeiro dinheiro e depois como que você foi viabilizando esse filme ao longo desses 10 anos? Um edital para mulheres. É um edital para mulheres de onde? Do FSA? Do FSA mesmo. Que é o Fundo Setorial do Audiovisual. Na realidade é um filme com um orçamento baixo mesmo. E aí a Downtown entrou para finalizar. E como que é lançar, voltando um pouquinho naquela primeira pergunta, né? Você que é esse nome, que é algo que vai te acompanhar ou talvez perseguir, né? A vida toda, né? Que é o Carlota Joaquina. Tinha uma frase, né, sobre o Anselmo Duarte, que era: Anselmo Duarte seguiu a vida carregando a cruz do pagador de promessas, né? Mas olha, o Carlota são flores, é um prêmio. Carlota é um prêmio na minha vida. Então, esse grande marco, né? Como que você diria assim que o que é lançar um filme no Brasil hoje? É claro que seu filme é pequeno, mas olhando esse mercado hoje e aquele mercado que você desbravou há 30 anos, mais exatamente 31 anos com Carlota, em que a gente não tinha cinema no Brasil, né? Em 92 o Brasil produziu acho que 2 longas-metragens, teve 2 anos que foi um longa-metragem e 2 longas-metragens, e aí veio o Carlota, né? Como que é essa sensação, Carla, e os desafios de lançar um filme? O que é comum a qualquer contexto que seja, né? E o que é particular nesse momento aqui em que a gente está com o streaming, com o Instagram, como você falou? Eu acho que distribuição é sempre uma relação de, como é que eu vou dizer, de tensão. Você tem que ter uma tensão que nem soltar papagaio, entendeu? Não adianta dar muita linha se não tem vento. Não adianta você fazer milhões de cópias. Ou essa imagem. Entendeu? Porque seu filme não vai voar porque tem muita cópia. Ao contrário, ele pode acabar mais rápido. Se bobear, vai acabar mais rápido, exatamente por isso. Porque se ele não corresponder à expectativa dos exibidores que colocaram o filme em cartaz, ele não vai dobrar a semana, é sim semana. Então não tem jeito. Você tem que ter uma atenção, você tem que ir medindo a quantidade de público que você consegue atingir para que você consiga manter o filme em cartaz. Mais tempo no cinema, tudo bem, depois ele vai para uma plataforma, depois ele vai para o streaming, mas a linguagem cinematográfica é muito mais legal. Eu, pelo menos, eu não troco, entendeu? A tela grande pela tela pequena. Posso até rever coisas em casa, é gostoso, tararã. Mas é aquela coisa que você também para o tempo inteiro. Peraí, deixa eu pegar não sei o que na cozinha. Peraí. É outra relação, né? E eu acho que existe uma máquina que tenta reproduzir tudo mais ou menos igual nos lançamentos. Então, que é um número grande de cópias, e que dá certo para alguns filmes, não vai dar certo para outros. Então, você tem que dimensionar o seu conteúdo, qual é o tamanho do que ele pode atingir, ou como você pode botar ele, porque o que eu estou tentando fazer com Raízes é fazer com que as pessoas que assistam falem do filme, o que elas pensam do filme, qual foi a relação que elas tiveram ao assistir o filme. É nisso que eu estou apostando, nas pessoas, que é a única coisa que eu tenho, entendeu? Eu não tenho dinheiro para sair, venham, assistam, não. São as pessoas que vão falar o que elas acharam,
o que elas sentiram, o que elas descobriram, o que elas saíram dali pensando. Porque o legal do filme é exatamente isso. Não sei se aconteceu isso com você. Você descobriu coisas que você não sabia? Ah, sim, claro. Não, todo mundo Claro, sai para mim assim, claro. gente, eu não sabia de muita coisa que está no filme. E eu fiz questão, uma pesquisa que foi bem delicada e muito importante, era exatamente quem eram os entrevistados. Porque foi a pesquisa talvez mais delicada, porque eu precisava de pessoas com conhecimento, com lugar de fala. Eu fiz questão de entrevistar e não aparecer. Eu, na realidade, queria mostrar para as pessoas, e no filme a gente percebe isso claramente, como um discurso vai no outro, como as religiões se parecem. Espelham, né? Uma espelha a outra. Se espelham, como elas se parecem, como elas vão se copiando de alguma maneira, e que você passa de um para o outro e todos estão dizendo a mesma coisa. Então, para mim, isso era a coisa mais importante, de fato, conseguir pegar esse conteúdo, fazer ele de uma forma que não ofendesse ninguém, nem a religiosidade de ninguém, porque não é para se tocar na fé. Minha avó dizia isso. Minha filha, fé é uma coisa, outra coisa é a missa. Fé. E ela ia à missa, eu ia com ela todos os domingos, ali no Santo Inácio. Mas é isso. A gente tem que ter essa relação, entendeu? De poder olhar para as religiões, já que elas são a base da sociedade. Porque elas ditam como as pessoas devem se relacionar, o que é certo, o que é errado, quais são os nossos conceitos enquanto boas pessoas. Então, é muito importante. E eu achava que a gente precisava realmente olhar em que lugar as mulheres estavam dentro das religiões, para que esse domínio, esse sentimento de posse do masculino sobre o feminino, capaz de destruir o outro, né, fosse minimamente visto, elucidado, pesquisado, e que todo mundo olhasse para isso como de fato é. Ô Carla, em relação ao cinema, como que você vê essa relação ou esse lugar da mulher no cinema, né? Também muita coisa aconteceu desde que você começou até hoje, né? Essa presença feminina passou a ser super discutida, inclusive contabilizada, né? Em vários países há estatísticas muito sérias hoje dos sistemas públicos de financiamento, de quantos filmes têm que ser dirigidos por mulheres, a representação da mulher na tela, a representação do corpo da mulher mais velha na tela, essas questões todas hoje estão super, super presentes, né? Qual que é a sua visão disso hoje? Qual era a sua visão há 30 anos, há 40 anos, né? Como que você olha para esse caminho? Quando eu fiz o Carlota, eu já tinha feito 2 curtas, e eu não tinha esse sentimento de estar desbravando, entendeu? Eu sou uma das poucas mulheres. Só fazendo, né? Eu fui só fazendo. Eu tinha que fazer, é diferente. Eu não tinha 2 opções. Aquilo estava dentro de mim e eu tinha que fazer, e eu fui lá e fiz. Eu acho que hoje a gente tem uma presença maravilhosa das mulheres dentro do cinema, em todas as áreas, na direção, em câmera, em roteiro, em produção. Aonde você falar, tem mulheres potentes, competentes. Eu trabalho, por exemplo, Raízes, é uma equipe basicamente feminina. Eu até vi nos créditos. Entendeu? Tem 1 ou 2 homens. Eu também não sou contra ninguém, nem contra homem, mas naturalmente isso se formou assim. Não foi nenhuma coisa que eu falei, não, como é um filme que fala de mulheres, só vai ter mulher. Não, naturalmente, eu sempre trabalho com muitas mulheres. Eu gosto de trabalhar com mulher. E as mulheres na frente das câmeras, assim, a representação das mulheres no cinema, você como atriz também, você hoje reflete sobre isso também? Eu reflito como a gente tem feito coisas com violência. Isso é que eu reflito.
Eu falo, por que a gente produz tanta violência? Aí as pessoas dizem, as pessoas gostam de violência. Eu falo, será que as pessoas gostam de violência? Ou a violência deixa a gente tão escandalizado que a gente fica preso naquela imagem, dizendo, meu Deus, que coisa horrorosa, olha isso, como é que pode fazer isso? Que coisa, né? Porque tudo que é muito ruim dá esse sentimento na gente. Você fica horrorizado, você fica grudado, porque aquilo tem um grau de violência que te chama a atenção e que te põe para dentro. Então, isso tem me chamado mais a atenção, porque eu acho que as mulheres na frente da tela, mais velhas, acho que a fase do etarismo a gente está se livrando um pouco, parece que sim. Né? O pessoal conectou. Oi? Tico e Teco se falaram, né? Fala assim, o etarismo, graças a Deus, parece ter desaparecido um pouco da visão. Então você vê velhos bandidos, né? Fernandona e Ari, maravilhosos, deliciosos. Eu não sei, eu acho que o que mais tem me chamado a atenção, na realidade, é a quantidade de violência que o streaming tem produzido. Eu acho isso péssimo, porque eu acho que a gente, às vezes, até de alguma maneira multiplica. Violência, você fala violência de forma geral. Violência, intolerância, briga de homem com também, mulher, né? agressividade, briga de vizinho, briga de parente, disputa por dinheiro. É só conceito podre, né? E aí a gente põe a sociedade presa num tipo de história tão... Nunca consegui ser, sabe, filme de guerra, filme que tem... nunca me pegou. É o que mais me incomoda hoje quando eu penso na produção do que a gente tem feito. Uhum. Que eu acho que é desnecessário, é ruim. Você já trabalhou para o streaming diretamente? Não, né? Não. Tem vontade? É uma possibilidade, né? É uma possibilidade, mas eu também gosto do meu lugar. Uhum. Entendeu? Eu gosto das minhas escolhas. Desse cinema, né? Cinema, de teatro, de ópera. Eu trabalho, esse ano mesmo, vou fazer uma ópera no Municipal de São Paulo, a última ópera do ano. Eu não diria que não tenho vontade de trabalhar no streaming, de jeito nenhum, mas também não entendeu? Acho que é uma coisa que vai acontecer a hora que tiver que acontecer. E qual que é o lugar do cinema nessa sua vida de artista? O lugar do cinema? A lugar de honra total. É onde a minha vida, praticamente vivi a minha vida, né? A minha vida adulta. Foi com o cinema, como atriz, como produtora, como diretora. O cinema e o teatro. A TV também. Eu adorei trabalhar na TV, a época que eu trabalhei como atriz. Os bastidores eram muito divertidos. Eu, às vezes, sofri um pouco de ver o resultado, até comigo mesmo, entendeu? Pela qualidade da cena, ou porque eu achava que eu tinha que ter feito a cena de outra maneira, ou pela rapidez com que a gente é obrigado a fazer. Então, era um pouco mais sofrido. E o cinema, como a gente tinha controle da câmera, do quadro, ensaiava, para mim tinha uma coisa mais saborosa logo que eu comecei a trabalhar como atriz, entendeu? Mas o cinema, não, me sinto muito à vontade. Tanto que eu comecei a ser atriz, eu chegava junto com a técnica. Todo mundo, mas você pode chegar daqui a 1h30. Eu falava, não quero não. Você já estava ali aprendendo, né? Porque você vai entendendo como é que as coisas funcionam. E Carla, você vai fazer outro Carlota? Eu tenho vontade, tenho muita vontade de fazer Carlota 2, que chama O Retorno do Rei. Uhum. Que é, na realidade, quando Dom João volta para lá e Dom Pedro fica aqui e acaba por fazer a independência. É um trecho super importante da nossa história que a gente não fez e que o Carlota tem uma linguagem ótima, o elenco todo adorou a ideia, quer fazer. Eu vou mexer nisso já comecei a conversar com algumas pessoas para fazer pesquisa, já estou encaminhando algumas coisas, mas é um filme que demora. Antes disso, eu vou fazer o documentário da Ana Botafogo.
Eu vou fazer um documentário. Está fazendo sobre... 50 anos de carreira, né? Tem uma ocupação da Ana Botafogo aqui no Itaú Cultural. Eu gravei a ocupação toda. A Ana é uma figura maravilhosa, né? Uma bailarina que colocou o balé em outro lugar no Brasil, Totalmente. Né? A bailarina que desfilou na escola de samba, né? Não, ela teve homenagem na escola de samba infantil esse ano. Gravei. Ensaiou Mestre-Sala e Porta-Bandeira. E sem falar que no ano que eu era presidente do teatro, teve uma homenagem ao Teatro Municipal. Queriam que eu fosse lá também na avenida. Eu falei, não, eu sou presidente do teatro, não vou ficar lá na avenida. Mas a Ana, claro, como primeira bailarina, foi num carro maravilhoso. Quando eu falei da escola de samba, eu estava lembrando, pensando nisso, a Ana em cima do carro, né? Lindo, lindo. E a Ana é um exemplo. Se você olhar o fã-clube dela, é todo 7, 8 anos, 9, 10. Você fala, essas meninas nunca nem viram a Ana dançar. São loucas, choram quando vem a Ana, pedem para assinar sapatilha. O público gosta dela, ela tem uma presença no palco impressionante. Ela é muito obsessiva, sabe, perfeccionista. Ela repete 30 vezes o movimento, ela vai para o palco sozinha. Isso já bailarina andada, não é quando a Ana começou. Não, a Ana, quando eu era presidente, entendeu? É uma figura maravilhosa. E aí esse documentário você já está fazendo? Já estou fazendo, já filmei muita coisa, já temos uma cota de patrocínio, precisamos de outra para fechar. Está bem encaminhada. E eu acredito que depois do lançamento do Raízes, é isso que eu vou começar a mexer. E o Raízes, depois da sala de cinema, já tem uma plataforma definida? Eu até desconfio qual seja, né? Não tem, não pode, não. Está definindo. Está definido, entendi. Mas então quem quiser ver, por hora vai ao cinema. Né? Por hora vai ao cinema, porque está definindo, entendeu? E aí quando entrar na plataforma, vê de novo. Que é bom, porque aí já viu, não fica nervoso de ver, curioso, já sabe o que vai acontecer, ainda pode parar, repetir, falar, pode ir na cozinha, se precisar. Se precisar pode ir na cozinha, mas pode entender determinadas coisas, porque o Raízes tem tanta informação, eu acho. Tem tanta informação. Você sabe que imagina quantas vezes a primeira versão dele tinha quase 3 horas. Quantas vezes você viu tudo aquilo? Quantas vezes chegar em 1h40. Muito. E você sabe ele tem muitas camadas, né? Que conforme você vai assistindo, você vai percebendo também as camadas. É muito incrível. Bom, Carla, você tem que ir, tem outra entrevista, tem debate, tem sessão. Hoje tenho tudo. E o filme estreia dia 23 de abril. O filme estreia dia 23 de abril, aqui em São Paulo, no Espaço Petrobras. Dia 4, nós vamos estar no Rio de Janeiro, fazendo a primeira pré-estreia do Rio, que também vai ter a bilheteria doada para o Levante Mulheres Vivas. Então, se você é mulher, presta atenção no Levante Mulheres Vivas. E é isso, e vamos em frente, que atrás vem gente, não é assim? E outros filmes, gente e filmes. Bom, Carla, obrigada por ter vindo até aqui. Imagina, Ana, uma alegria. Muito obrigada. Obrigada.